O Senhor esteja convosco. Ele está entre vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e falou: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, se esse espaço aqui fosse destinado a um jardim, hoje, por graça de Deus, ele teria brotado todo de uma vez. E as pessoas formam uma cadeia de rosas, um rosário, muito mais rosa do que aquele vegetal. Assim como mais felizes do que as entranhas de Maria, que geraram o Filho de Deus, são aqueles que ouvem a sua palavra e põem em prática. Se isso aqui fosse um jardim ecológico, teria menos valor do que com as flores de hoje. As rosas vivas, capazes de ser mais felizes, mais belos, mais atraentes, que justificam mais a amplitude da presença de Deus. E interessante, do capítulo 11 do evangelista São Lucas de hoje, estão aqui dois versículos. O versículo 27, uma mulher no meio da multidão levantou a voz e exclamou. Versículo 27. Aí o versículo 28 é a resposta de Jesus. Mais felizes ainda são os que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. É o que eu estou dizendo agora. Rosas mais verdadeiras não são aquelas que estão no jardim. São essas que caminham à busca do ambiente sagrado. A lógica de Deus é outra. De novo, a sua mãe e alguns dos parentes estavam pretendendo falar com Jesus, ele estava diante de uma multidão, falando, pregando, ensinando.
evangelizando, portador de notícias agradáveis. Evangelion, em grego, significa boa notícia. Quando os imperadores queriam tratar junto ao público de um assunto agradável ao povo, ele proclamava um evangelho. Um evangelho que não era sagrado. Era uma boa notícia que ele ia dar. Essa boa notícia chamava-se evangelho. Quando vem Jesus, ele vai mudar o conteúdo do evangelho. É por isso que todo celebrante ou diácono que vai fazer a leitura do evangelho do dia, ele tem que dizer de quem é o evangelho. Escrito, proclamação do evangelho de Jesus Cristo e não de César Augusto, conforme escreveu São Lucas. Porque Jesus Cristo não escreveu no papel, só pronunciou ao vivo. Aí disseram, senhor, para aí um pouquinho de falar, que a sua mãe está querendo falar com o senhor. Como a lógica de Jesus é diferente. E ele veio constituir uma nova família, um novo evangelho, um novo mandamento, um novo pão. Eu sou o pão que desceu do céu, disse ele. É outro pão. O da padaria, ele já havia multiplicado no dia anterior. Havia 5 pães. E ele fez o milagre de multiplicação, de modo que alimentou mais de 5.000 homens, fora a meninada e as mulheres. No outro dia ele foi para Cafarnaum e foi pregar. Os apóstolos, alguns outros discípulos. A diferença de um apóstolo para um discípulo é que o apóstolo é um discípulo, aluno. Mas nem todo discípulo, aluno, é apóstolo. Porque apóstolo vem de um verbo, apostelen, que significa enviar. Alguns dos discípulos foram enviados para comunicar o Evangelho em toda a humanidade, diante de todas as nações. Se é de todas as nações, esse âmbito passou a se chamar de católico. Católico, em grego, significa universal. Todo canto. E de a todas as nações pregai o Evangelho. E quem ouviu isso, ou sentiu a graça de uma conversão, diz como São Paulo, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Minha mãe está aí? Quem é minha mãe? Minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, meus netos, são os que ouvem a palavra e põem em prática. De novo,
como disse hoje. Ele sabia que no Antigo Testamento, Salomão, o rei Salomão, construiu um templo, o primeiro templo em Jerusalém. Esse templo foi destruído por outro rei, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Destruiu o primeiro templo de Jerusalém, que já havia se transformado num ambiente comercial. Isso foi no ano 583 a.C. Quando chegou no ano 70 depois de Cristo, houve a destruição do segundo templo, Templo de Jerusalém. O rei Herodes modificou não só a área interna, mas as suas funções. A gente está lembrado que num belo dia chega Jesus no templo e formou um chicote. E saiu chicoteando o pessoal que estava vendendo mercadoria. Isso aqui é casa de oração, não é casa de comércio. Herodes havia transformado. O segundo templo foi construído por Josué e Zorobabel. E depois foi destruído pelos romanos. E aí ele fez uma segunda lógica. O templo sou eu. Também vou ser destruído. Mas como eu sou, como a rosa viva que eu falei agora, ele pode reverter a situação. Ressuscitou. Outros templos foram destruídos. Pedro e Paulo, os dois maiores pregadores como apóstolo, já estavam em Roma, presos na prisão maometina, um ambiente horrível. Eu visitei, horrível mesmo, sujo, mal cheiroso, comida horrorosa, está aí matando aos poucos. Quando eles estavam durando mais do que previsto, aí Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. E Paulo foi degolado. Você fala demais, eu vou arrancar sua cabeça, que é para você não falar mais. Ele havia dito, ai de mim se não pegar o evangelho. Eles falavam, parou, ele falava. Numa calçada ele falava. Aí nós temos aqui a Eucaristia, que é a mesa da Páscoa, da imolação do Cordeiro. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, alusão à Páscoa. Onde ele foi morto, ou quando ele foi morto, perdeu o sangue todo. Mas você imagina, dois grandes pecadores ao seu lado, amarrados na cruz, crucificado com prego, só ele. Os demais, os dois outros
que estavam na cruz eram só amarrados. Passavam tudo de 30 a 40 dias para morrer. A língua, fome, desidratado. Jesus morreu na mesma hora. Ele talvez não tenha chegado a 1 hora crucificado. Tinha passado a noite toda amarrado na coluna. Eu me amarrei nessa coluna. Na Catedral de Jerusalém. Sendo chicoteado. Cada ponta tinha 3, 5 ou 7 bolas de ferro. Quando ele levava um chicote, pelo menos 3 feridas aconteciam. 3 ferimentos. Ou 5 ou 7. Isso a noite inteira. O corpo já não tinha mais quase sangue. Quando ele foi carregar o madeiro horizontal da cruz, ele não tinha força para levar a cruz inteira. Ele levou somente a parte de cima. Já caiu 3 vezes antes de chegar. Foi necessário que os coordenadores dessa atitude pedissem a um homem que ia passando, que voltava de uma cidadezinha pequena, Cirene, o Cireneu, que ajudasse ele, morria antes do Calvário. Eles queriam colocá-lo à vista do povo. Esse é um desordeiro. Crucifica-o. Estava sem sangue. Chama exangue, sem sangue. Morreu. Os outros tiveram as pernas quebradas para não fugir. Era amarrado. Chegasse um amigo, desamarrava e saía. Quebrava as pernas. Quando chegaram a Jesus, ele já estava morto. Quebraram a perna, que fugiram, mas fugiram mais. Estava morto. E a Sagrada Escritura diz, ele, como um cordeiro, inteiro, morreu inteiro, sem nada quebrado. Porque ele estava se transformando num templo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, este é um templo reformado. É um templo renovado. Vai ter um sangue puro, vai ter uma carne sadia e vai participar da herança da felicidade da terra. A lógica de Deus é melhor do que a nossa. É mais profunda, é mais antiga, é mais sábia e dentro dela tem uma carga de graça e amor que aí só o âmbito sobrenatural consegue ter. Floresta, conjunto de flores, vivas, brilhantes, inteligentes, sadias, versáteis. São todos vocês que estão aqui. É necessário que haja alguém que contemple, admire e deseje quanto mais felicidade, melhor. Se a gente seguir a lógica de Deus, a gente começa a sentir que há um fluxo sobrenatural rondando a nossa história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.